Muito bem, galera. Muito bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Josiane. Eu vou iniciar a live. Boa tarde. Não vou poder abrir a câmera agora, gente, que eu estou com um pouquinho de estabilidade de internet. Aí eu vou deixar a câmera fechada, certo? Mas normalmente eu deixo aberta. Então, vou explicar como é que funciona um pouquinho a aula. Karen, né? Meu nome é Karen, eu sou formada em engenharia civil, trabalho para a Wakanda desde novembro do ano passado, já tenho um aninho aí que eu sou tutora da Wakanda e também eu sou auxiliar administrativo de uma empresa de branding e consultoria em marcas. Então, eu entendo um pouquinho do lado financeiro, tá? Também entendo um pouquinho do lado de identidade, de marca, entendo um pouquinho sobre gestão de marca, gestão de empresa, entendo um pouquinho também dessa parte, certo? E a gente está aqui nesse curso que se chama aí Pega a Visão, né? Que é um curso da Wakanda Educação Empreendedora e é voltado para essa parte financeira da nossa empresa, para a gente poder se entender como um empreendedor e justamente aqui é que vocês vão chegar e vão aprender a virar essa chavinha aí de responsabilidade financeira e não ter mais aquela sensação de que o dinheiro ele está entrando, de que o dinheiro ele está saindo e vocês não sabem assim para onde que esse dinheiro está indo, né? Então a ideia desse curso é que vocês tenham digamos assim, vocês tenham noção do que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês dentro da empresa de vocês, certo? Então, o nosso curso se chama aí Pega a Visão e a primeira aula da gente se chama aí Hora de Trabalho. Então, vou pedir aqui um pouquinho para vocês. Eu vou disponibilizar essa aula depois, esse PDF depois, então precisa anotar exatamente agora. Mas algumas perguntas são importantes que vocês se façam e que vocês entrem um pouquinho em reflexão com vocês mesmos e busquem responder essas perguntas que eu vou falar aqui com vocês agora, certo? Então, essas perguntas são: quais são os seus objetivos financeiros? Quais são as contas que não te deixam dormir? E quando é que eu vou me colocar como prioridade, tá? Vocês se colocam quando como prioridade? Isso é muito importante entender. Por que eu estou falando isso? Porque vocês colocando isso tudo no papel, anotando direitinho, respondendo essas perguntinhas e olhando para essas respostas, vocês conseguem internalizar exatamente o que é que você precisa, consegue internalizar exatamente o que é necessário para que sempre sobre um dinheiro que é só seu ao final do mês, certo? E também, vocês olhando para essas perguntinhas, vocês respondendo essas perguntinhas, vocês conseguem pensar em metas, né? O que é uma meta? É aquilo que você pretende alcançar com o empreendimento de vocês, né? Aquilo que você pretende entender sobre o objetivo do seu empreendimento, entender a finalidade desse dinheiro que vocês estão buscando ganhar, né? Porque se você não entende sobre o que você vai fazer com esse dinheiro, você não entende qual é o objetivo do que você está realmente trabalhando ali, né? O que você está deixando de fazer para poder estar ali trabalhando e tendo todo esse planejamento aí. Então, não faz sentido nenhum você se planejar, você se propor a trabalhar mais, ou você chegar e ficar buscando sempre estratégias novas para poder ganhar mais dinheiro, se você não tem um norte, né? Um caminho que você quer realmente seguir, né? Ou seja, esse objetivo todo aí, certo? Então, a ideia é que você comece a se compreender, né? E sempre se autocolocar na sua meta financeira, tá?
Então, a gente precisa se autocolocar na nossa meta financeira. Por quê? Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente saber o que a gente quer é essencial para a gente chegar e tomar qualquer tipo de atitude, tanto na vida empreendedora quanto na vida pessoal, tá? E principalmente quando a gente está falando aqui de dinheiro, né, que é o caso da maioria, né? Não, tipo, eu quero ganhar mais dinheiro para poder investir no meu negócio. Então, eu quero ganhar mais dinheiro para poder investir em mim. Eu quero ganhar mais dinheiro para ter uma qualidade melhor de vida para mim, para minha família. Então, a gente quer o quê? Colocar sempre nossas economias em bom uso. E se a gente não tem realmente ideia do que a gente vai fazer com esse dinheiro, que a gente vai ganhar mais, não, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou guardar. Mas você vai guardar para quê esse dinheiro? Não sei, eu quero ter dinheiro guardado. Mas aí, o que acontece? A pessoa acaba se sabotando. E aí, isso é importante que vocês entendam para que é a finalidade do dinheiro de vocês, certo? Com isso tudo que eu estou falando, eu não estou querendo dizer que vai ser super tranquilo a gente ter essas ideias de metas, a gente entender o que a gente quer com esse dinheiro. Não vai ser nada de super fácil, nem nada de rápido que a gente vai resolver, tá? Até porque para esse dinheiro chegar e ser super capaz assim de te dar um resultado, vocês vão logo entender que vocês passarão a ter que investir o seu bem mais precioso. E o seu bem mais precioso, quando a gente está falando de negócios, é o tempo, tá? Então, o tempo é o seu bem mais precioso. Então, se perguntem o que é que eu desejo alcançar com o dinheiro que eu estou ganhando. Porque por quanto tempo eu preciso estar disponível para alcançar a minha meta? De que maneira eu preciso me empenhar para atingir o meu objetivo? E, por fim, quão importante é esse objetivo? O que eu estou disposto a deixar de fora para sacrificar ou sacrificar para alcançá-lo, tá? Então, são perguntas importantes, são perguntas básicas que vocês precisam se fazer, responder, para chegar e começar a traçar metas para o objetivo, para o negócio de vocês, tá? Entendam, para que tudo isso funcione de uma maneira assertiva, precisa existir aí dentro de vocês, como donos do seu empreendimento, precisa existir uma coisa chamada autoestima. Então, vocês precisam pensar em vocês mesmos em primeiro lugar, tá? Então, é importante que vocês respondam essas perguntas pensando em si próprios, porque, né, se a gente está aqui empreendendo, é porque a gente não quer dar lucro a uma outra empresa, a gente quer dar lucro a gente mesmo, certo? A gente quer ser dono de nós mesmos, então a gente precisa pensar na gente, porque se a gente não está bem, o nosso negócio, consequentemente, não vai funcionar da melhor maneira possível, tá? Então, para a gente estar bem, a gente precisa se valorizar, né? Como eu falei, aquela coisa da autoestima. Então, a gente precisa começar a se compreender e se autocolocar na nossa meta financeira, tá? Ou seja, a gente precisa sempre se pagar primeiro, tá? Então, se olhem de vocês para vocês mesmos e diga, você trabalhou, você merece receber, tá? Então, é importante que vocês sempre busquem essa autoestima aí, porque se você está trabalhando e você está trabalhando de graça para a sua própria empresa, o que vai acontecer? Você não vai se sentir valorizado. E aí, o que começa a acontecer? Se você sabe que você está dentro da sua meta financeira, então, o dinheiro que você está recebendo, o dinheiro que você está ganhando, entre aspas, né, na empresa, a empresa está ganhando dinheiro, então ele precisa pagar também o funcionário, certo? E a partir do momento que a empresa não paga o funcionário, a empresa estaria, entre aspas, né, dando um calote, certo?
Então, vocês precisam, como é que diz? Vocês precisam entender que o salário pessoal de vocês é diferente, totalmente diferente do dinheiro do seu negócio, tá? Então, se uma parte dessa grana aí que vocês ganham, se uma parte dessa grana aí que vocês ganham é sua, então não tem direito, não há motivos para não sobrar dinheiro aí no final da sua jornada de trabalho, tá? No final aí da meta que vocês traçaram, tá? Por que eu tô falando isso? Se você começa a se pagar bem, a ideia é que você, aos poucos, vai fazendo ali o que Karine falou no vídeo, que se chama divórcio das finanças, né? O divórcio das finanças é o quê? A gente separar as despesas do nosso comércio do nosso salário pessoal, tá? Então, se a gente separa as despesas do nosso comércio do nosso salário pessoal, sempre não existe isso mais de misturar as despesas, né? Porque a gente acaba sempre separando o nosso dinheirinho e sempre ganhando exatamente o que a gente se propôs nesse planejamento todo que a gente vai fazer aqui a partir desse curso, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a atividade, né? Focando aí nessa parte de horas trabalhadas, né? Então, a gente sabe que para a gente chegar e alcançar um objetivo, a gente chegar e alcançar aí essa meta que eu falei com vocês, a gente precisa ter tudo isso escrito no caderninho, muito bem planejado, tá? Então, primeiro, a gente precisa se planejar, né? Então, eu preciso de alcançar, eu preciso vender aí 200 produtos na minha loja por mês para poder eu chegar e pagar todas as contas, tanto minhas pessoais, quanto as contas da minha empresa. Aí eu vou pensar de que maneira que eu posso, que estratégia que eu vou fazer para poder vender esses 200, essa quantidade de produtos que eu preciso para poder eu vender esses produtos. Beleza. Pensei, coloquei no caderno. Massa. O que eu vou fazer agora? Fazer, né? Vou pegar lá esse planejamento e eu vou colocar em prática. Vou colocar em prática. Ótimo, coloquei em prática tudo direitinho. Pronto, o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir, porque nem sempre da primeira vez que eu vou fazer da maneira que eu deveria estar fazendo. Então, como eu vou fazer da primeira vez, eu vou estar testando. Se eu não conseguir, eu vou repetir ou o planejamento ou o que eu fiz anteriormente que não estava funcionando da maneira correta, certo? Então, o que eu posso fazer? Me replanejar, né? Ou eu posso refazer, só que da maneira que eu acho que eu realmente coloquei no papel ali, certo? E o terceiro ponto é a gente chegar e persistir, né? A gente precisa persistir. Porque se a gente não persiste na tarefa da nossa meta ali, para poder chegar na nossa meta, pode ser que a gente não consiga atingir o nosso objetivo inicial. Então, tudo isso daí demanda da gente disciplina e demanda da gente bastante foco, certo? Quanto mais vocês persistirem na tarefa, né, nessas tarefas aí, mais fácil ela vai se tornar. Por que eu estou falando isso? Não só da parte de planejamento da nossa meta aí na nossa meta do nosso negócio. Eu também estou falando desse curso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Desse curso dessa semana. Vocês vão perceber que as primeiras aulas vão ser tranquilas, e aí, quando vai chegando ao final da semana, vai apertando um pouquinho a mente de vocês. Então, é importante que vocês sempre tentem repetir a tarefa, sempre tentem persistir na tarefa, para que tudo funcione com mais fluidez a partir da prática, certo? E quando vocês começam a fazer a tarefa, tanto da meta de vocês, quanto também aqui do curso, quanto em qualquer parte da vida de vocês, tanto da vida profissional quanto da vida pessoal, quando você começa a fazer uma coisa pela primeira vez, essa coisa, normalmente,
Se ela no momento que a gente está fazendo, acontece de ela ser, a prática começa a ser, lenta, ela é trabalhosa. Então, se a gente começa a praticar e persistir nessa prática, começa a ter uma constância, tudo começa a se automatizar, tudo começa a se facilitar, tá? E o que eu estou querendo dizer é que para a gente chegar e alcançar um sucesso, tanto pessoal quanto profissional, a gente precisa se empenhar bastante, tá? A gente precisa realmente tentar honrar com os compromissos que a gente pretende assumir. Então, é importante que vocês internalizem tudo isso para que vocês sempre tenham disciplina e vocês sempre tenham foco, tá? Porque se você me diz que você trabalha 10, 12 horas por dia e no meio dessas 10 horas você para, você liga para a mãe, ou então liga para a amiga, fica fofocando no WhatsApp, ou então entra nesses aplicativos aí de vídeo, né? E aí fica olhando os aplicativos de vídeo no celular. Isso tudo sem foco, né? Porque, obviamente, tem gente que abre o aplicativo do Instagram, do Koai, para poder olhar o que as outras lojas estão fazendo. Tá? Então, isso é uma forma de trabalho. Mas tem gente que só abre porque está entediado, está ansioso. E aí, o que acontece? Essa pessoa que disse que ia começar o dia dizendo que ia trabalhar 10 horas, ela não trabalhou 10 horas. O que aconteceu? Ela desperdiçou o tempo, que, como eu falei com vocês, é o bem mais precioso do seu bem mais precioso, tá? E vocês sabem, né? Vocês já fizeram atividade, se não fez, vai entender que tempo é dinheiro, tá? Então, vocês precisam realmente, a partir de agora, chegar e cronometrar o tempo real que vocês se dedicam ao negócio de vocês, tá? É como se vocês estivessem cronometrando a sua própria folha de pontos. Para que quando vocês começarem a trabalhar, vocês entenderem que precisa focar realmente no trabalho. Que vocês realmente saibam que aquelas horas que vocês estão se dedicando ali são 100% para o negócio de vocês, tá? Então, se você sabe que, por exemplo, a sua hora de trabalho, ela custa R$10, tá? Se ela custa R$10, e você trabalha 8 horas por dia, certo? Então, teoricamente, você deveria tirar R$80 da sua empresa. E aí, se você não trabalha essas 8 horas e você está tirando os R$80 da sua empresa, o que está acontecendo? Você está dando um calotezinho na sua própria empresa. Então, precisa estar sempre atento nisso daí, tá? E é importante vocês pensarem nisso para que justamente ninguém se frustre aqui com a meta de vocês, tá? Vocês tenham noção real de quanto que vocês estão dedicando ao negócio de vocês, tá? Entenderem que no negócio de vocês é importante saber o quanto que está demandando de vocês de tempo. Então, vocês vão observar realmente que o tempo ele é dinheiro dessa forma, tá? E aí vocês vão conseguir realmente se programar para vocês receberem exatamente o que vocês merecem. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Então, a gente tem aqui o exercício e a gente precisa... Eu coloquei duas informaçõezinhas aqui, primeiro. Para começar, a gente precisa olhar para as nossas contas pessoais, né? Essa informação aqui. E a gente precisa pensar nessa soma de contas pessoais, quanto que a gente precisa receber por mês. Então, quando eu falo de contas pessoais, é exatamente essas contas que a gente paga como pessoa física, né? É aquela conta de alimentação, é aquele crédito para celular. Então, não entra aqui, se você vende um produto de loja, não entra aqui você chegar e pagar o que você colocar nas suas contas pessoais, o que você paga para um fornecedor, por exemplo. Não entra aqui se você paga o aluguel da sua loja, por exemplo. Se você paga
a parcela do MEI, por exemplo, não entra aqui em contas pessoais, certo? Eu vou abrir aqui uma planilha e aí eu vou tentar conversar com vocês, tentar fazer o exercício junto com vocês, que eu acho que assim fica melhor, né? Enquanto eu estou abrindo aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Estão aí quietinhas. Ah, quem puder dar oi no chat, só para eu anotar o nome de vocês, não perder o nome de vocês. Por favor, deem um oi no chat. Hello, gente. Obrigada. Então, beleza. Então, essa planilha aqui, gente, eu vou entregar para vocês no final da semana, tá? Que aí aqui já tem tudo, a hora de trabalho, depreciação, precificação, fluxo de caixa, margem de contribuição, tudo direitinho nessa planilha, e aí vocês só precisam preencher. Mas como eu quero que vocês realmente botem a mão na massa, eu vou entregar só no final da nossa jornada aqui do curso, certo? Então, vamos começar a fazer aqui o exercício. Alguém se prontifica a fazer o exercício junto comigo. Se ninguém se prontificar, eu vou chamar uma pessoa. Ninguém quer. Então, vamos lá. Josiane. Valdir está trabalhando. Josiane, pode falar? Posso. Maravilha, Josi. Me fala um pouquinho sobre o seu negócio. Eu trabalho com a produção, confecção de moda praia. Legal. E você tem loja? Não, só virtual. Aí Legal. eu trabalho 8 horas por dia. De segunda a sexta? Isso. E sábado eu trabalho 4 horas. 4 horas. E salário pessoal? Você calculou quanto que você precisa por mês? 1.600. 1.600. Ótimo. Então, Josi trabalha de segunda a sexta, 8 horas, e no sábado, 4 horas. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 4 dá um total de 44 horas durante uma semana. Quando a gente multiplica por 4, a gente tem um valor aí mensal de 176 horas por mês, tá? Que a gente tem 4 semanas no mês. Então, o salário pessoal dela de R$ 1.600 dividido por 176 horas, a gente tem uma hora de trabalho aí de R$ 9,09. Josi fez algum curso? Pretende fazer? Como é? Deixa eu ver. Eu fiz um curso, mas eu não incluí aqui. Esse curso precisa melhorar o seu produto, tá? Isso. E aí? O valor do curso foi R$ 300. Foi um Ele curso é, de... ele é virtual, Sim, curso de ele é quê? vitalício, e tem o resto da vida o curso, né, uma plataforma. E, assim, a duração do curso é independente. Sempre que eu preciso, eu tenho algumas dúvidas, eu vou na plataforma. Certo, Josi. E o curso é de quê? De moda praia. Moda praia. Mas tem o que no curso? Tem moldes diferentes, tem dicas, ensina como graduar os tamanhos especiais, como G1, G2, G3. Ótimo. Então, realmente, ele é para o seu produto. Então, pegando o valor do curso de R$ 300, somando ao seu salário pessoal, a gente tem aí R$ 1.900, tá? Então, 1.900 dividido por 176, então sua hora de trabalho aumentou aí para R$ 10,80, certo?
Se por algum acaso, na sua loja, você não for vender moda praia, você for vender, sei lá, moda feminina sem ser moda praia. Então, você não vai poder contar com esses R$10,80, tá? Por que a gente precisa saber a sua hora de trabalho? Porque a sua hora de trabalho implica diretamente na precificação do seu produto. Então, se você resolver aumentar a sua loja, botar outro produto no meio, e não fazer outro curso, no caso, né? Então, esse valor de R$10,80, ele vai mudar, certo? Com relação a essa precificação, assim, se eu for fazer da peça, tipo, se eu pegar um tecido diferente, mais trabalhado, com texturas, então eu posso fazer esse mesmo cálculo? Sim. Hum. A gente vai usar por exemplo, se você faz a peça da sua loja, né? Você não compra no fornecedor, né? Uhum. Então, se você demora, sei lá, 3 horas para fazer uma peça, então você sabe que você vai tirar 3 horas de trabalho e vai colocar na precificação da sua peça. Tá? Entendi. Então, a gente vai ter uma aula só sobre precificação. Hoje, a gente precisa pensar, como eu falei, né? O trabalho de autoestima da gente. A gente entender que a gente, como dono do nosso próprio negócio, a gente precisa receber um salário como funcionário, certo? E aí, Sim. hoje, é só focado na gente, tá? Do Entendi. resto da semana em diante, é focado na Entendi. empresa. Porque se a gente não recebe um salário que é digno para a gente, então não está valendo a pena a gente estar empreendendo, né? Não tem como ser motivado, né? A Uhum, continuar. exatamente. Alguém mais quer participar? Alguém quer fazer o exercício? Tá. Deu print aqui. Então, deixa eu só mostrar aqui, tá? Que a gente tem esse lado aqui, essa linha aqui, de cima. Então, se Josi começar a trabalhar 9 e ela termina de trabalhar 9 horas. 9 horas. E ela para de trabalhar, por exemplo, às 17. Então, já está aí a continha, tá? 9 17 menos 9, 8. Então, a gente só precisa copiar o de cima, botar embaixo. Mesma coisa aqui do lado. Começa a trabalhar 9, termina de trabalhar 18. 9, 2.00. Termina de trabalhar 18, 00. Então, aí tá 9, tá vendo? Então, a gente só precisa botar aqui o 9 embaixo. E aí já vai mudando, como vocês podem perceber aí embaixo. Certo? Então, gente, minha aula, ela depende muito da participação de vocês. Se vocês não participam da aula, vocês não têm dúvida, então eu não tenho como continuar dando aula, certo? Então, eu vou encerrar por aqui. Oi, Sandra, pode falar. Olá, boa tarde. No caso aí dos horários, para tirar dúvida, não necessariamente tem que ser tipo 8 horas, pode ser tipo 6 em um dia, no Pode caso sim. 8 em outro, 4, assim, e Pode sucessivamente. sim. Pode Entende? sim. Você pode colocar. Você trabalha só 4 horas no dia, se você trabalha só 2 horas. O Entende? importante é que você realmente cronometre o tempo que você trabalhar, que você trabalha no Entendi. seu negócio. Entendi. Certo? Certo. Mais Era uma só... dúvida? Não, ficou bem explicado. Eu entendi. Pelo exemplo de Josiane, ficou bem explicado. Maravilha, gente. Então, vou encerrar por aqui. Bom jogo para vocês. Qualquer dúvida, estou lá no grupo do WhatsApp, tá? Só posso tirar dúvidas com vocês pelo grupo do WhatsApp. Então, um beijão para vocês e até Tá amanhã. bom. Tá bom? Beijo, até amanhã. Beijo, tchau, tchau. Tchau.